Pegue seu fone de ouvido e aumente o seu volume, porque está começando mais uma semana do 1001 Referência, seu podcast sobre cultura nerd. Hoje a gente está fazendo uma coisa diferente, mas temos o nosso grupo, os três originais aqui. Oi, Os três Natinha. originais, tudo certo, meus amiguinhos? Quando a gente achava que tava tranquilo de fazer, me meter uma câmera aí. Exatamente. Eu sou fotogênico que nem um... Ah, se a gente for esperar ponto pela preto beleza no do escuro. grupo, vai ser difícil. Não. Difícil, só quando o Ramos estiver aqui. Oi, Nikito. Olá, pela primeira vez eu não sei pra onde olhar. Não sei se olho Eu pra também você, tô não sei na se eu olho dúvida. pra lá, se eu olho pra mesa. Quando vê eu vou tô olhando pra cima aqui. Ah, isso aí é o de menos. Não olhando o pro importante é vazio falar o e resto. pensando no passado, tá bom. Tudo certo, então, Nikito. Tudo certinho. Então tá bom, então tá certo. Galera, a gente tá mudando então as diretrizes do programa, a gente já falou que a gente ia mudar algumas coisas e o vídeo é uma das novidades que a gente vai ter daqui pra frente, então nos próximos episódios, futuramente a gente vai ter mais conteúdos de vídeo pra vocês, não só acompanhar a gente ouvindo, mas a gente vai continuar fazendo a mesma bobajada de sempre. A gente vai continuar falando as mesmas besteiras do mesmo jeito, só que agora vocês podendo ver a nossa carinha daqui pra frente. E... Boa sorte pra aguentar. É bem difícil, bem complicado às vezes. Mas é isso, galera. E aí, pra gente iniciar esse episódio dessa semana, a gente vai fazer um Dissecando Diretores. Que é um quadro que tá vindo muito bem, né? A gente é um quadro que a gente tem já de 2 diretores. Dois. Até Dois agora dos foram grandes, dois, né? o Tarantino e o Nolan. E o Nolan. O do Tarantino eu recomendo muito, do Nolan também, mas o do Tarantino ficou muito legal. É que a gente nem gosta, né? É, que a gente gosta muito do Tarantino. Aí, tá lá nas nossas redes sociais, a gente tem conteúdo no YouTube, a gente tem conteúdo no Spotify, então nos sigam aqui no YouTube, nos sigam lá no Spotify, deem as estrelinhas pra gente, compartilhem o nosso canal, mandem pra todo mundo, pra todas as pessoas que vocês gostam e não gostam, ativem notificações. E é isso aí, galera, a gente vai fazer um Dissecando Diretores hoje sobre Steven Spielberg. Talvez um dos maiores nomes da história do cinema. Eu acho que sim, eu acredito que sim. A gente, né, por o Spielberg ser um diretor antigo e ter muito filme que ele fez, a gente vai dividir este Dissecando Diretores em mais de um episódio. Isso. Isso, e eu vou te dizer o seguinte, dos diretores que eu me lembro de criança, do nome, esse é o primeiro que eu lembro, o Spielberg. Porque ia dar propaganda do Jurassic Park, do diretor Steven Spielberg, o ET também, quando dava propaganda. E aí o cara, pra mim, é o primeiro que eu gravei, assim, o nome como diretor. É. E pra mim, quando eu era mais novo, o diretor é o cara que segura a câmera, o que ele tem a ver, por que falam tanto do diretor, depois que eu fui entender o porquê, né? O Spielberg também, ele é dono de uma das maiores franquias, ou uma de mais sucesso de aventura da história. Star Wars? Não, Star Wars. Ele ajudou Ele o ajudou, amigo dele, ele tava George ali. Lucas, mas ele é também o cara do Indiana Jones, né? Então, assim, o Spielberg, quando tu pensa em Sessão da Tarde, eu acredito que todo mundo pensa em Steven Spielberg, né? Sim. É ET, é Tubarão, Jurassic Park. O Indiana Tubarão eu Jones. nunca assisti na Sessão da Tarde. Não, na Creio Sessão eu, da assim, Tarde não, né? Mas Ele é um qual é o mais- primeiro diretor que tu lembra o nome? Muita gente que não é cinéfilo vai falar dele. É o Spielberg. Porque era aclamado na propaganda quando eles faziam. O Spielberg, ele sempre foi um cara mais de fazer filme pra grande massa assistir, né? Isso. Até os filmes de terror dele, ou que ele ajuda a produzir, todo mundo fala que são filmes pra família. Isso. Então até os filmes de terror dele tem um lance meio... Não é aquele terror exorcista, Eu me cagava sabe? de medo do ET. Eu não olhei o filme quando era criança porque eu tinha medo. Eu gosto. Ela bota aquele monte de plástico em roda da tua casa, né? Exatamente. Não, eu tinha medo. E o bicho era feio, cara. Parecia uma pingola. era Eu bem- tinha medo bem por causa da feio. aparência do bicho. Uhum. Ele era Eu bem não achava esquisito. bonitinho, fofinho. Mas eu gostava. Eu, quando era moleque do ET, eu não tinha medo. E eu pra tuas crianças, tá aí, ó, aqui o ET que era da Claire. Quase cagou nas calças, Cad, né? Porque é um bicho feio. Ai, galera. Então, pra quem não conhece o Dissecando Diretores, de novo, recomendo que escutem os episódios anteriores do Dissecando Diretores. Mas a gente pega a filmografia do diretor e fala filme a filme, vai Comenta um comentando pouco, um pouco sobre os a filmes. história, curiosidades. Isso aí, a gente sempre vai na ordem de lançamento de cada filme. Então a gente vai começar do primeiro e vai até o último. Mas como o Spielberg é um diretor que tem 732 mil filmes no currículo, a gente resolveu dividir isso em 3 partes, porque senão vai ser um vídeo de 400 horas aqui a gente falando sobre Hoje a gente Spielberg. vai falar sobre os 10 primeiros filmes que ele lançou. Isso, a gente fez uma divisãozinha ali dos filmes e vamos falar sobre os 10 primeiros filmes. Começando, Nico,
Começando então por Encurralado. Foi o primeiro filme da carreira dele, lá de 1971. Tá. Eu vou ser sincero que esse é um filme que eu não assisti. Eu ia perguntar, alguém assistiu esse filme? Não. Porque, cara, eu nem tinha ouvido falar desse filme do Spielberg, pra falar a verdade. Mas é um filme que posso dizer que suspense com terror, que eu dei uma pesquisada. Aham. E ele é um cara que ele tá andando, o personagem principal ali, ele tá andando numa estrada deserta. E ele vai fazer uma ultrapassagem por um caminhão. Aham. E esse caminhão é o vilão do filme, porque a gente não vê quem é que tá dirigindo o caminhão, a gente só vê o caminhão. Nossa, eu já ouvi legal. falar disso aí Isso muito. é só uma... Sim. é uma Cara, tem isso uma- foi referenciado em Muitos- Supernatural, por exemplo. Supernatural, o próprio Olhos Famintos, que É tem que a cena do caminhão O lá. caminhão em si é o que dá medo, né? Isso. O cara dentro nunca mostra a cara dele, mas a presença, um caminhão velho, né? É, Daqueles grandão, todo ferrujado. eu só vi propaganda de Eu tô filme, ligado, mas já nunca vi. assisti. É. Não, esse... Aí pô, que tá. A que gente loucura nunca olhou saber, e a cara. gente sabe do que é e o que já teve de referências em cima dele. Exatamente, Mais de 1000. cara. E o Spielberg, ele tem que 1001 referências. E esse é um filme que foi feito pra TV, só que ele fez tanto sucesso na TV que depois ele foi passado no cinema também. Ele fez o processo inverso, no Isso. caso. Ele lançou na TV e o pessoal gostou e foi pro cinema. E Exatamente. foi o Desbunde não, o debut. O Do debut. Spielberg. E, cara, realmente, se tu for pegar pra analisar, eu não tinha ideia de que o Spielberg tinha referenciado alguns filmes de terror com o primeiro filme dele. Eu já vi, no Supernatural tem um episódio, acho que é da primeira temporada, que é isso. Ele é um caminhão fantasma que persegue as pessoas e tal. Totalmente inspirado nisso aí. Né? Então, ali então, no primeiro filme do Spielberg, a gente já começa a ver que ele começa a balizar uma galera, né? Sim. Porque ele é esse diretor que a galera se inspira pra fazer cinema, né? Eu concordo, que nem eu disse ali, questão de história. Claro, ele não é o maior contador de história do cinema, Não. ele não é um Tarantino da vida, só que ele sabe fazer história que tu vai mostrar pro teu avô, vai gostar, tu vai mostrar pra uma criança, vai curtir. Eu tô pra dizer que é a mesma vibe do primeiro Shrek. É um filme pra criança, mas o adulto que olha vê que não é só infantil. E os filmes do Spielberg é a mesma coisa. É pra criança, é um filme pra toda a família, que fala o Shrek também é pra toda a família. No sentido não de ser animação, mas as coisas que atendem os dois públicos misturadas e que não se atrapalham. Aham. Os do Spielberg é a mesma coisa, eu morria de medo do ET. Mas os adultos olhavam e achavam interessante, tipo, não as crianças lutando pra salvar o amiguinho, que era o que a criançada gostava. Aham. Mas olhava toda a função dos alienígenas, o que o governo tava fazendo e etc. E tinha essas coisas que atendiam os dois públicos, né? As duas gerações, três. O Spielberg, ele é muito assim, né, cara? Ele consegue conversar com todos os públicos, né? Isso, Ele é um exato. diretor que conversa com todos os públicos. E assim, se for pensar algum outro diretor de filmes, né, live action desse estilo, poucos têm isso. Sim. A animação é mais fácil, tu faz uma coisa coloridinha, bonitinha, mas com piada de duplo sentido escondida pros adultos. Sim. Agora, os filmes mais sérios, né, o próprio ET é um negócio assim. A gente vai ver isso mais pra frente, né? Mas o próprio Indiana Jones, cara. O Indiana Jones, ele é um filme que ele agrada o adulto da família, Sim, o idoso da família, a criança, porque ele é criança cheio de curte. aventura. Tem ação, tem piada boba, Tem piada ácida, ele é... Isso, história. então. E essa é a vibe dele, né? Ele já fazia isso antes, que a animação ficou mais fácil fazer isso, Sim. né? O Spielberg foi reconhecido e até hoje é por causa disso, né? Desse Sim, meio imagina. de mesclar as coisas pra todos os públicos. Ele Esse- sempre foi assim, né? E esse primeiro filme dele, um ponto lá é que ele praticamente não tem diálogo, né? Porque é só o cara principal ali no carro Fugindo. dele e o caminhão atrás. Sim. É um filme que não tem muita conversa. O melhor nome seria Perseguido. E não encurralado. O cara não fica encurralado. Já no segundo filme dele, lá de 1974, então, é Louca Espada. Que ele é também um... nunca ouvi falar desse aí. Outro filme que eu não Eu também conheço, não, eu cara. conheci O só pela encurralado eu já pesquisa. vi referência, mas esse aí não Esse faço não, ideia e de ele que é. eles dizem que é tipo um Bonnie e Clyde. Que é uma mulher e ela e o marido dela tá em liberdade condicional. E o filho deles, por esse motivo, eu não sei dizer o motivo que ele foi preso, mas ele foi adotado por outra família. Daí, em liberdade condicional, eles têm a ideia de ir lá e recuperar o filho deles. Só que pra isso eles sequestram um policial, sequestram uma viatura. É um... Cara, tu me trouxe memórias agora que eu não sei se eu já não vi cenas disso aí, não. No passado. Quando tu vê, tu assistiu o filme, eu não sabia que era do não Spielberg. lembro. Sim, tem isso também. Se a Globo não anunciasse antigamente, tu não sabia de quem era. Não. E Tu geralmente... não prestava atenção nas letrinhas no Ah, começo, isso, né? subia O filme ali, dele. não. É? Era bem A bem gente não nichado. olha créditos hoje, que dirá naquela época. Pois é. Esse eu também não assisti. Alguém lembra de alguma referência dele que tenha na cultura hoje em dia?
Pra ser sincero, não. Tá, Eu próximo. também não, cara. Mas assim, é louco tu for parar pra analisar que o Spielberg, hoje ele é conhecido como um diretor de filmes de aventura. Blockbuster. Tipo, todo blockbuster de aventura, tu pensa, Steven Spielberg. Uhum. Tanto que todo mundo fala que um dos maiores erros da história é não ter um Star Wars do Steven Spielberg, ele né? não teve motivos assim, tinha tudo pra ter. Eles E- eram até amigos, né? Sim. Indiana Jones é dos dois. É dos dois juntos, né? E tu for parar e olhar, os dois primeiros filmes do Spielberg são filmes completamente diferentes daquilo que ele ficou conhecido no cinema. De meio Né? desconhecido. Tipo, um filme de suspense, terror, outro também de suspense policial, assim. E isso foge muito da curva Spielberg, o que ele veio a se tornar futuramente, né? E- Ah, só um detalhe, é Louca Escapada o nome do filme, não Louca Espada. Eu falei louco espada? Sim. Eu fiquei pensando, o que tem a ver? Agora que eu vi Vai que ali eles no- são perseguidos com uma espada longa de duas mãos. Beleza, Ah. não olhei, não sei, mas tá, faz Me parte. atrapalhei. O português nunca foi meu forte. Né? Então por isso Quando escutem falar isso nos corretamente. episódios antigamente, ó. Temos referências disso nos episódios do Spotify, que a gente tem um acervo bem grande lá no Spotify, de 1 ano de programa praticamente, só no Spotify. Depois a gente migrou pro YouTube, então vão lá no Spotify, 1001 referências, que lá vai ter muito episódio falando sobre muita coisa. E cada episódio tem um teminha legal lá, vão lá no Spotify que tá bem legal também o nosso acervo lá. Mas passando então pro próximo filme, acredito que o próximo filme todo mundo aqui assistiu. Mais de uma vez, inclusive. Mais de uma vez, eu acho que é o filme que talvez 95% da população mundial tenha visto. Ele balizou o cinema daqui pra frente. Ângulos de câmera. Tudo. Se tu olhar um filme que tem um ângulo. Ah, isso aí eles copiaram de. Dizem que o termo blockbuster surgiu por causa desse Por filme. causa desse filme, né? Ó, isso aí eu não sabia. Sim. Qual é o filme que Informação. Tubarão. Lá de 1975. Esse filme foi o que rompeu a bolha e colocou o Spielberg no mapa. Cara, tu pensa que É o filme verdade, lá- porque olha, os outros dois a gente tem referência É. de algumas cenas. Mas de ouvir falar, quem não sabe que o Tubarão existe, né? O filme Tu Tubarão. pensa que um filme lá de 1975 que fez 400 e poucos milhões de dólares na Nossa, bilheteria. isso é tipo. Hoje tu vai botar, passa de 1 bilhão. É, eu bilheteria ia Marvel. dizer, É. Pra- Marvel é pra- bom, né? O filme Não. é com bilheteria, quer dizer. É, mas Marvel, qualquer bilheteria dá bilhão, né? Isso aí é o que me É. irrita bastante. E O quem nunca Shang-Chi entrou no não, mar? Não Quem, tanto. quem nunca foi na praia, entrou no mar e deu uma lembrada do filme. Se olhasse pra trás e tinha um velho olhando pro mar de reto assim de oclão. Tadã. E a música, Tan, 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 tan. to- Tadã. com Isso aí certeza é tá de no cagar. top 10 de trilha sonora Com mais certeza. famosa do cinema. Com Né? Vai certeza. me dizer assim, diz duas músicas de tensão em filme. A do Tubarão E e a Psicose. do Psicose. Não tem, é o que... Tu não é tem quem justamente- tu botar um pedacinho e não sabe do que é. Não, cara, tipo, Tanto ficou justamente marcado. Tubarão realmente colocou ele no mapa e Tubarão deu um norte pra muita gente no Uhum. cinema. Né? O Tubarão, cara, ele é referência até hoje no cinema. Tu vai pegar um filme de 75, nós estamos em 2025. Uhum. E ele é um filme que é referência É uma ainda. Se o categoria troço é sucesso desse jeito, por que que tu não, pelo menos, se basear, ou até copiar? Muita É. gente copiou. Ele criou uma categoria nova do cinema, né? Porque o que veio de filme de terror de tubarão depois não Exatamente. tá escrito. Exatamente. De bicho, né? De bicho. Tinha cocodrilo, tinha Tudo, cara. aranha, tinha tudo que era E foi bicho tudo assassino bom. assim. E Cobra. Uma coisa que eu, acho, Nossa, anaconda, pelo amor. que eu acho legal nesse do Spielberg é que ele sabia que o tubarão não era bem feito, que era um animatrônico, né? Aham. Era um bichão de borracha. Cara, ele evita mostrar o máximo possível do filme. Aí a gente No vê a filme, né? diferença O bicho do- aparece pouquíssimo, né? Sim. Isso é a diferença de um diretor bom pra um diretor ruim, né, cara? Pra que meter um monte de porcaria na tela, sendo que tu sabe que vai ficar ridículo, tu pode criar Não, tensão sem mostrar. Cara, isso eu acho genial. É muito dele. mais tenso, Genial. né? Tipo os primeiros filmes do Drácula também, por exemplo. O cara, como vampiro, ele aparece mais nas sombras, né? O filme de terror, ele é muito mais impactante quando o bicho não aparece de cara. E tu fica imaginando, a tua cabeça te faz o terror formar se o diretor for O bom. psicológico é muito pior do que ser mostrado às Claro. vezes. Cara, a gente vai ver isso depois também, não do Spielberg, o filme é do John Carpenter, mas Enigma de Outro Mundo também é assim, né? Ele não mostra o perigo real do que tá acontecendo. Não, ele tá tipo, escondido entre todos, pode ser qualquer um. Exatamente. E não tem mostrando o bicho, pegou aquele, daí agora tu sabe que o cara é. Isso é muito bom, cara. Isso o Tubarão fez de um jeito primordial, velho. Primordial. E o Spielberg, se for ver no início da carreira, ele era o cara do terror. Pois é, Ele né? não é o cara da É aventura. verdade, né? Tu tem ali o caminhão fantasma, tu tem o Agora o tubarão. tubarão.
Ele era, pois é, um diretor, justamente, cara, o Spielberg ele ficou conhecido depois por outro tipo de cinema e ele começou como um cara de fazer filme mais tenso. Mas ele focava, então, muito mais nas técnicas de filmagem, porque o Tubarão tá aí pra mostrar isso até hoje, do que em filmes para todo mundo assistir. Sim, ele foi mudando sim. a forma dele de direção, isso é nítido, o Tubarão rompeu a bolha, né, cara? É. O Tubarão saiu da bolha do terror e foi pro grande público. né? E tem uma das né, frases Tubarão mais é- marcantes da história do cinema, que é vamos precisar de um barco maior. Quando o tubarão só aparece assim, bota o rosto pra fora da água e O volta. tamanho do barco, e só o cara vê, né? É. Ninguém acredita nele, só ele vê o... Cara, é muito. Tubarão é excelente, talvez um dos filmes perfeitos da história, assim, 10 de já 10. feitos, né? Não tem o que a É gente ícone possa... até hoje, isso é o quê? 40 anos depois? Imagina, cara. E ganhou 50 50 no caso, né? E- 75 pra 25. É. e ganhou 3 Oscars, né? No terceiro filme dele ele já ganhou 3 Oscars. Isso é grande, cara. Isso é grande, tipo... Não é todo mundo que consegue fazer isso, né? Por isso que a gente fala dele, referencia o Spielberg, ele é um desses alicerces do cinema mundial, assim, da história do cinema mundial. Justamente por isso, cara. Ele tem a gente vai ver mais grandes filmes dele que também são referências para as outras coisas, Ele né? dizia, eu quero ir lá com os meus amigos, todo mundo vai. Daí a mãe dele dizia, tu não é todo mundo. Esse E aí ele não é pegou todo isso mundo. pra ele. Esse aí não é todo mundo, cara. Tubarão é uma obra. Ela é, cara, quem não assistiu Tubarão ainda, precisa assistir. Esse é um daqueles filmes obrigatórios, gostando ou não gostando de filme de terror, pra quem gosta de cinema, quem quer assistir filmes clássicos do cinema. Tubarão Cara, deles. Tubarão tá no top 10, cara. Não tem como não, sabe? Ele é um dos maiores filmes já feitos na história do cinema, tanto pela produção do filme, quanto por o filme ser relevante até hoje e bom. Ele é um filme bom, cara. E não Ele é um tem filme de humor, 70... Não! É um filme de 75 que em 2025 é bom de assistir. Tem só um Isso é sanguinho muito na difícil, água cara. de vez em Sim. quando. Tu vai olhar, tu vai ver que quando o bicho aparece, às vezes tu nota que não é aquilo tudo, mas, cara, Mas não de fica- propósito não aparece muito, porque ele É. sabia que não era aquilo tudo quando ele foi fazer. E não fica uma coisa... não fica datado de assistir. Não, Né? tá Ele é um louco. filme que hoje tu assiste liso, cara, liso. Esse filme é 10 de 10, esse filme precisa estar na lista de todo mundo que quer e gosta de cinema e quer ver clássicos, quer ver como o cinema é feito. Uhum. Cara, esse filme é obrigatório, obrigatório. Esquece Megalodon, Não, Ah, pelo amor de o Deus. Mega Tubarão e Tá esse falando de esse filme bom. Sharknado, beijo Teteus. Meu irmão gosta daquele Sharknado que é um tubarão, um furacão de tubarão matando as pessoas. Cara, Ah, teu então o irmão, irmão deve gostar de picolé de chuchu, porque pelo amor que Não, gosto ele mais não atravessado. gosta de chuchu. ele tem um filme que ele é meio estranho, que ele Enfim, não dá, tá? Tem coisa que não dá. Mas vamos falar de coisa boa. Qual é o próximo do Spielberg? O próximo ele entra na categoria da ficção científica, que depois ele ficou muito conhecido. Cara, eu não sabia que esse filme era dele. Sério? Uhum. Ah, isso eu sabia, isso eu já... Esse eu não sabia que era dele. Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Esse eu fiquei sabendo quando tu me falou, eu não tinha ideia que esse filme era Lá- do Spielberg. Eu tô ligado o que é, mas eu não lembro se eu assisti esse filme inteiro. Lá de 1977. Ih, faz pouco tempo, né? Logo ali. E cara, é literalmente a chegada dos ETs na Terra, né? Tá? Já tava flertando com o ZT, né? Não Já tivesse já metido começou. isso no Indiana Jones. E ele não dirigiu Star Wars. Viu Fique só? bem claro, ele é um cara que adora ETs e ele não dirigiu nenhum Star Wars. Ah, e uma coisa que nesse filme foi a primeira vez que ele teve liberdade total no filme. Pra poder fazer o que ele queria. Era ele total no controle, não tinha Esse estúdio filme é dando bom. opinião, não tinha nada, só ele e pronto. Ah, depois do Tubarão, eu disse, "Bah, deixa esse louco fazer o que É. ele quer, né? Pô, ganhou Oscar, né? Em Daí 3. não tem o que fazer. Tipo assim, a trilha sonora do filme desse é bem famosa. Uhum. Claro, não tá no nível de um tubarão, Não. de um ET, mas todo mundo conhece o... Ele não é um filme de terror. É. Tem muita gente que diz que tem medo desse filme mas por não causa é de do... terror. Ah, Ele- pô, é ET em contato com as pessoas, claro Sim. que dá medo. E ele não tem essa coisa de guerra entre os ETs e a humanidade, ele é só um filme contemplativo com os ETs vindo assim e a gente descobrindo que eles realmente existem. E, cara, esse filme é muito legal. Ele foge realmente de toda essa estética de ET do cinema, Uhum. que vai invadir a Terra, botar tudo abaixo, destruir tudo. Não, Roubar cara, esse filme não é recursos. assim. Não, esse filme não é Roubar assim. água, carbono e ozônio. Esse filme é literalmente os ETs vindo pra Terra e... é isso. Só isso. Só vindo. Só vindo. Eu gosto de filme E assim. mesmo que aconteça isso um dia, né? Quando aconteceu, se acontecer, não vai ser só desse jeito que vai ser. O pessoal vai ou bombardear ou vai chegar eu informativo. acho Os bichos que- podem vir em paz, mas a chance, A da chance galera do reagir Brasil, em paz também. Do mundo e Do mundo? os caras é foda. Não. Pega o Homem Cenoura lá dos Estados Unidos agora. E ele veio de um filme que ganhou 3 Oscars
pra fazer o quarto filme ser indicado a 8. Infelizmente Isso é não levou loucura. nenhum, mas Não foi levou indicado a 8. Mas esse filme é bom, Não, mas cara. isso na capinha do DVD tinha lá indicado a 8 Oscars. Não, com certeza. Vinha não, VHS. O melhor do... que daí tinha na capinha também, o mais indicado da semana do New York Times, há 27 semanas como o mais lido, o mais assistido, o mais indicado. Tinha muito Tinha. isso, né, Que cara? daí o cara pegava o filme, nunca ouvi falar, a sinopse era qualquer coisa que tinha atrás. E daí tinha esses selos de New York Times, de blockbuster do não sei o quê. Ou às vezes o filme era ruim, mas tava ator ganhador do Oscar. Daí o cara, cara, quando se tem pouco, melhora qualquer coisa, né? Então, vamos lá, vamos tentar. O próximo filme, então, dele já é um filme que não foi muito bem recepcionado pela crítica, por ser muito exagerado e tocando em um assunto meio delicado também, porque ele é uma guerra muito louca. Não faço a menor ideia. Esse eu não Nunca assisti. assisti, ele é de 1979. e ele Beleza, pula. Não, tem alguma coisa a indicar já que o senhor fez o roteiro? Cara, esse é um filme que ele conta a história do ataque japonês a Pearl Harbor, só que ele tenta pegar coisas de desenho animado e trazer pra esse filme e fazer uma comédia sobre isso. Ele tava testando, né? Ele tava Mas fazendo um foi teste, ele tava ali vendo. ele já tava no nível que, tô grande, vou testar o que eu quiser fazer. Mais ou menos, não deu certo, ainda sou o Spielberg, vamos pro próximo, né? É tipo Tarantino, ele testa, geralmente dá bom, É, que o Tarantino... né? Mas eu entendo o lugar que ele tava já pra ter essa... Não, eu faço o que eu quero agora pra ver se funciona. Fazendo a pesquisa lá pra fazer o roteiro, foi isso que eu vi, porque tipo assim, ele veio de um ganhador de Oscar, Uhum. indicado a 8 Oscars, daí ele falou, vamos, a expectativa tá lá em cima, eu vou pirar a cabeça Fazer agora. qualquer coisa porque a chance de dar certo é dar certo, fazer sucesso, né? É. Mas até ele mesmo fala que esse filme foi um filme que foi bom pra dar uma Pra ele, centralizada pra ele se ligar o que ele era pra fazer, né? pra ele não dar uma viajada muito. Sim. Faz sentido, cara. Porque todo diretor, eu acho, ou todo grande diretor tem isso. Bom, até os diretor ruim tem isso, né? Beijo pro Zack Snyder. Principalmente os ruins. Cara, eles querem... Eu vou testar uma coisa diferente que na minha cabeça eu gosto e eu acho que vai dar certo. Eles vão lá e metem a cara. Uns dão certo, outros não dão certo, né? O Snyder testa a câmera lenta dele até hoje, né? Ele Não, podia, eu acho que o deixar próximo- tão lenta que ele demore 25 anos pra lançar cada filme. que O ele faz. próximo filme vai ser todo em câmera lenta, porque pelo amor de Deus, né? Não tem Vai dar como. uma agonia. O cara não aprende. Mas, Não. vamos voltar a falar de filme bom, porque o próximo filme, Do Steven Spielberg. talvez é o meu favorito dele, É, eu tenho meu favorito do Spielberg aí, mas não é o próximo. que é Os Caçadores da Arca Perdida. Cara, Indiana Jones... E não é um dos seus favoritos, já? Não é o favorito? Não é o favorito. Ah, não é o, tá. porque tem um parte 2 ali. O meu favorito é bem mais pra frente lá, é o terceiro tá. filme. Tá, e olha lá. Esse filme aí é a mesma história que a gente já falou antes. O cara fazia o filme pra família inteira. É. Teoricamente eu tô só esperando meu sobrinho fazer uns 12 anos, pelo menos, que ele tá com 10 agora, pra poder mostrar pra ele esse filme que ele vai achar legal e não vai dormir uma semana com o nazista derretendo durante a abertura da arca. Eu ia falar, Cena essa cena me Né? deixou com medo, porque eu tinha... Porra, eu tinha quem uns- que não se cagou quando olhou de criança isso aí, Não, meu? não, mano. Eu adorava a cena dele derretendo, virando a caveirinha. É, Isso mas daí o achava cara muito ficava... massa, Eu tinha cara. pesadelo com os escaravelhos da múmia, que dirá com esse homem derretendo ali. E posso ser sincero, efeito prático, aquela massinha derretendo Pá, é tá muito louco. melhor que Era de CGI. cera, eu acho, né? Se não me engano. Era de cera, e né? gelatina. Pá, tá Eles louco. faziam Botaram tinha num umas forno e lances de gelatina, gravaram e assim, aceleraram. Cara, Puta muito merda. bom. Muito, muito, muito bom. Por isso que eu digo assim, é mais fácil fazer uma coisa boa, não é que é mais fácil, mas fica mais memorável quando tu faz uma coisa boa, que nem ele fez, quando é mais difícil de fazer. Hoje em dia Sim. qualquer um usa uma própria IA pra fazer um efeito qualquer e mete num filme. Sim, cara. Cara, e quem- Então tu já... Tá legal, mas eu já vi isso. E Pra- aí ele se puxou e fez o troço ficar... Pá. Pra mim, é o personagem mais marcante da carreira do Spielberg, é o Indiana. Sim. Eu acho mais marcante que o ET, por exemplo. Sim. E quem não lembra do o Chapeuzinho, o O Chicote, chapéu Fedora ficou popular por causa do Indiana Jones, cara. Junior! o cara com nome de cachorro, né? Ele Cara- mesmo se deu o nome do cachorro dele, então não dá pra reclamar, ele sabia o que tava esperando. Cara, é muito bom. E pra você que diz que Indiana Jones, se ele não participasse do filme, o filme seria a mesma coisa, você precisa assistir melhor os filmes que você assiste. O Sheldon Depois- Cooper, depois Ah, de ter não dá. pesquisado, concordou. Não, Sheldon não existe isso. Por como é que a gente ia assistir essa história se não tivesse o Indiana Jones? É, aí que tá. Pode não ter feito diferença no enredo final do filme. Mas a gente não ia ver nada disso, porque tá seguindo a história dele. Exatamente. Então você acha que ele não tem diferença nenhuma, depois tu pode censurar.
E a cena dele fugindo daquela bola de pedra, quem é que não lembra daquela cena, né, cara? Que cena. Meu, É, o Recreio tem, na Genial, Disney tem isso, né? O cara genial. correndo, que a bola já pegou ele algumas vezes, inclusive. Ô, Sim. meu, O cara tropicou e a bola passou por cima. Outro filme que a gente, assim como Tubarão, que a gente vai ver referência dele em centenas de outros filmes. Desenho animado, então, dessa cena da bola específica. Cara, desenho animado nossa, direto. tudo muito. Eu acho que no tudo muito Shrek tem também, não tem? Se eu não me engano, tem alguma coisa assim. No Cara, se eu Shrek, não me engano, no Shrek tem sim. Eu não Não lembro em qual Shrek não deles, né? Dos 15 Shrek tem. Mas, cara, esse filme é memorável. Tipo, todas as cenas dele, falando dele, tipo, o filme vem na minha cabeça, sabe? Uhum. Eu lembro das cenas É dele que tu uma olhou por uma ou duas vezes, né? Vamos falar, Quase que nem semestre. o nome do episódio, né? É. Do episódio não, do programa. vamos falar de dois personagens do mundo dos games que são inspirados em Indiana Jones. Tomb Sim. Raider, Nathan a Lara Drake. Croft, e Nathan Drake do Uncharted. Com Os dois é certeza. Indiana Jones. Não, o né, Nathan cara? Drake total. bebe muito mais, porque além de tudo é um homem, tem aquela coisa de procurar templos e tal. Falar, né? Ele queria o tesouro, a Lara Croft queria ou salvar alguém ou salvar o mundo. E o Nathan Drake queria a coisa. Mas a né? Lara Croft tem aquele lance de buscar sempre artefatos. Que é do que Indiana é do Jones. Indiana Jones, né? Porque o Indiana Jones ele é um arqueólogo, né? É? Acima de tudo. E a questão do Nathan Drake que é muito mais a resolução dos puzzles, dos mistérios que o Indiana Jones fazia, né? É isso. Cara, juntando os dois- Eu sou apaixonado por Indiana Jones. Das franquias de cinema, é uma das minhas favoritas. Eu já falei várias vezes aqui. Uhum. As minhas franquias favoritas são Indiana Jones, Star Wars e De Volta para o Futuro. São as minhas franquias favoritas e em todas elas tem participação, mínima que seja, do Do Spielberg. Spielberg. Porque Né? Indiana Jones ali, ele é do estúdio do Star Wars, né? Que ele é do Lucasfilms. Da Lucasfilms, exato. É uma parceria entre o George Lucas e o Steven Spielberg, que são muito amigos, desde sempre. Uhum. Um tem muito mais dom que o outro pra diretor. E o outro pra criação de mundo e Exatamente. história, né? E por que nunca fizeram algo juntos os dois? Indiana Jones. Indiana Jones é dos dois, é uma Não, personagem. mas digo do Star Wars. Ah, O Spielberg, eu acho que Né? nunca quis. Ele nunca quis. Mas, cara, todo mundo olha assim e fala, cara, Os dois estão vivos ainda, né? sei. A gente sabe o rumo que Star Wars É, tá tomando e tem meu, tomado ultimamente. A só hora tem que o uma troço coisa. chegar no porão, em vez de descer pro andar debaixo do porão, Só tem uma dois- coisa que não, salva Star Wars. Desculpa, eu acho. quando chegar no fundo do poço, em vez de descer pro porão do poço, eles vão se juntar e reerguer essa bosta. Meu, do jeito que porque tá. Bosta do jeito que tá hoje, né? A única salvação pra Star Wars é o George Lucas chegar pro Steven Spielberg e falar, cara, tá uma merda, me ajuda. E o Spielberg falar, tá, vamos fazer Aí isso. o isso aí. problema vai é que já não levar tá pro na mão cinema. deles, né? Oi? Já não tá na mão deles que tá na Disney. É, agora quem Mas se produz eles a se Disney, né? tocarem, vai levar tu, teu pai, o avô se assistiu, vai todo mundo Vai pro todo cinema. mundo, vai o todo sobrinho É porque é o vai fazer grana pra É o que todo mundo fala, é o casamento perfeito, cara. É o Spielberg, que é um gênio diretor. fazendo qualquer tipo de aventura, Uhum. com o George Lucas na principal criação de mundo dele, sabe? É uma coisa que só não aconteceu, Seria épico. sabe? Ainda. Com certeza. Eu infelizmente acho que nunca vai acontecer. Mas gostaria muito que acontecesse isso justamente, cara, porque o Indiana Jones tem isso e não é um filme de espaço. É verdade. Mas Sabe? teve o personagem que tava no espaço. O ator, no caso. O ator, sim. Porque, pra quem não sabe, Indiana Jones é o Harrison Ford, que é o mesmo ator que faz o Han Solo de Star Wars. Exatamente, e ele faz o Indiana Jones por causa do George Lucas, que era amigo do... Indicou. Eu lembro dessa história. Que ele Isso. indicou, tem um cara aqui que é bom, é novo, tá recém começando, e daí Isso aí. ele Porque, se eu não curtiu me ele engano, pra o ser Harrison um. Ford até os 30 ele era jardineiro, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Se eu não me engano, sim. Ele foi vir a ser ator mais tarde, assim, na carreira. Ele foi ator Uhum. mais velho. Ele não começou de muito novo, né? E ele, nesse do Indiana Jones, então ele ganhou 5 Oscars. O Spielberg voltou a... É que É não um filme tem como ganhador de não, Oscar. cara. Esse é outro filme que, assim como Tubarão, ele é um filme perfeito. E que passou dos 400 milhões de dólares em bilheteria. Imagina. Então em 6 anos ele fez 2 filmes que Em passaram que dos ano 400. foi isso? 81. Isso é 1 bilhão também hoje. Né? Em conversão em. É filme de bilhão. E saiu de um blockbuster pra outro blockbuster, porque o próximo filme é talvez o que nem a gente fala ali da sessão da tarde, o que a gente mais Nossa. conhece, que é ter o extraterrestre. Esse aí é outro Gastou filme. a fita de tanto passar. E esse é outro filme que, assim como Tubarão, Indiana Jones rompeu todas as barreiras possíveis que poderia do cinema, né, cara? ET é referenciado até hoje também, é aquele mesmo papo. Tipo, influenciou outros diretores a fazer outras coisas, colocou o estilo dele de fazer uma coisa de mais tensão pro adulto assistir, mas é um filme infantil. Que Então, a criança chora. a criança chora, ele é um filme emocionante. Cara,
esses filmes clássicos do Spielberg que a gente olha, a gente entende muito o porquê que ele é tão amado por todo mundo. Porque ele consegue realmente, cara, ele pega todos os públicos que querem assistir um filme e te coloca dentro do filme e tu gosta. Eu não sou um cara do terror, o Nico é um cara do terror, tu não é um cara do terror. Eu só me aterrorizo, não sou. Mas todos nós conseguimos assistir um filme de terror do Spielberg, por exemplo. Sim. Sabe? E pra mim, quando criança, o ET era um filme de terror. Porque Sabe, o bicho cara, era caçado, as crianças fugiam. genial isso, meu. É Eu vou dar genial. uma coisa absurda. Indiana Jones é 81. O ET é 82. Sim, meu, ele dirigiu os dois filmes juntos, praticamente. Praticamente não, porque não tem como ele ter tido tempo de dirigir os dois. Não, e depois vai ter um crossover do Indiana Jones com o ET, né? Mas isso a gente vai falar depois. Isso vai ser Mas lá pros últimos. olha, é que nem o Tubarão, o jeito que impactou a indústria. É. Tu vê até hoje, tem a... Eu não lembro o nome da empresa de filmes que faz, mas o logo dela era a lua com o bigode pescando. Não é a DreamWorks, eu acho que é a é. DreamWorks. E passa, às vezes, o bigode de bicicleta com o ET. Essa cena foi... Dezenas, centenas de filmes usaram essa referência. Os guris voando de bicicleta, toda aquela turma. Voando de bicicleta, o ET passando na lua. O que eu me lembro desse filme, que eu olhei quando era muito pequeno, é dessa cena, deles voando por cima do carro da polícia e dele cruzando de bicicleta por cima na frente da lua, né? Por cima da lua não, também não foram tão longe, mas na frente da lua. E o ET acendendo o dedo. E o ET, na verdade, a gente tinha que chamar o Conselho Tutelar Espacial, né? Largaram uma criança, porque perderam uma criança na Terra, né? É literalmente essa a história do filme. Eles deixaram uma criança aqui na Terra. E ele ficou. E aquela frase dele lá, ET, telefone casa, quem não lembra disso? Nossa, meu, pelo amor de Deus. Esse filme é outro fenômeno, cara. Fenômeno. Tem aquele fato de ser, além de ser um bicho extraterrestre, ele era feio. Ele era uma minhoca com o olho e dedo que brilha. E as crianças não deram bola pra aparência dele, mas sim porque ele precisava de ajuda. E que ele era querido e virou amigo deles. Cara, e ajudou eles e tudo mais com a questão do dedo lá. Ele cura um guri, eu não lembro. Ele tem essa questão, né? Eu lembro quando era criancinha. Há uns 87 anos atrás. Mas enfim. E aí eu lembro, e eles, é um amigo, por mais estranho que ele seja, que não é daqui. E quem nunca teve, na época de criança na escola, um amigo que veio de outro lugar do país ou do mundo e era esquisito, mas era teu amigo mesmo assim, sabe? Essa é a parte que pega a criança, sabe, desse filme. Uma curiosidade que esses dias eu tava olhando ET de novo. Esses dias não, faz uns 2 anos, vamos dizer. É esse logo ali. Viu como é que a noção de tempo muda conforme a gente envelhece, jovem mancebo? Tem uma cena que eles estão escondidos no armário de brinquedos do quarto do Elliot. Elliot? Sim. Não, na verdade eu acho que estão no quarto da irmã. E no armário tem uma boneca de pano. Aquela boneca de pano é a Annabelle da vida real. É a mesma boneca da Annabelle da vida real. Sério? Ou será que os caras que fizeram a Annabelle não copiaram pra poder ter uma referência filme? Não, porque a Annabelle do filme ela é de porcelana, né? Na vida real. Ah, não, a da vida real, tô ligado, que é uma bonequinha de pano qualquer. Isso, e ela parece... E é de propósito que tá ali? Ou era uma boneca muito vendida e uma Era uma boneca muito vendida na época, provavelmente. Tava lá no cantinho. Mesmo Nem modelo. tudo são referências que contam nas 1000 e+1. Mas sim, é igual. Mas tem bastante, cara. E aí tu vê um diretor só de blockbuster, quem é a marca que não vai querer estar num filme dele? Então, você tá louco, a visibilidade... só de blockbuster não, né? Porque lá a espada louca lá, não, a guerra maluca. E, cara, o ET, até então, ele era o filme mais lucrativo da história. Porque lá em 82 ele fez 800 milhões de dólares. Caralho, isso dá uns 2,5 bilhões hoje. Por aí? Né? Por aí. 2 pra mais. É muita grana, cara. Foi passado pelo Avatar, não foi? É muita grana. É nível Avatar. Esse é nível Avatar, assim, de... Porque, cara, hoje a gente tem, parando pra analisar, tipo, números, cifras e filmes lançados. Porra, cara, sei lá, o top 10 de filmes aí deve ter uns 5, 6 da Marvel aí, que são esses filmes de herói. E nenhum desses filmes chega perto do que eram esses filmes. É diferente, é aquela coisa de assim, tu ter o seguidor orgânico ou o pago. O filme do Spielberg, por exemplo, ele leva a pessoa que realmente gosta do que ele faz pro cinema e que vai pagar. O filme da Marvel, ele pega toda aquela vibe, aquele hype que a internet cria. Então tu vai, mesmo que tu sabe que o filme não vai ser uma obra-prima, tu acaba indo pro cinema. Então é que nem se tu induzisse as pessoas a irem. Mas eu acho que o Spielberg tinha isso na época dele. Daí já não sei. Mas eu quero dizer que no resultado das duas obras, comparando um Vingadores Fim da Guerra lá, sei lá, Guerra Infinita, o último filme lá, que juntou todo mundo. Eles fizeram todo um trabalho de 20, 30 filmes pra daí a galera ir fazer o que o ET e o Spielberg fizeram sozinhos, entendeu?
É Sim, muito mais uma sim. coisa de quem conhecia Mas aí que tá. indo atrás de uma história nova, né? Mas se tu for pegar a bilheteria de bilhões aí, não é só esses, né? Tipo, tu vai pegar... o Capitão América deve ter uma bilheteria gigantesca. Porque aí que tá. sabe? Se o Tipo, Spielberg bah, fizesse o umas coisas que não dá. ET2, por exemplo, ele ia trazer uma galera e mais Bilhão. gente pra lá. Só que ele Bilhão. fez isso com um filme que não tinha precedente, que não teve posterior, só pelo fato de que ele era um bom diretor. A E Marvel, os caras conseguem fazer bilheteria boa hoje porque eles fazem toda uma pré-preparação com um monte de filme bosta Até porque, pra né? daí montar o desfecho e daí dar um resultado assim. Isso que eu quero dizer. Até Ele porque faria isso se tu for organicamente. pegar os diretores aí que fazem os filmes da Marvel, Não, não por importa. favor, né, cara? Ninguém vai lá assistir pelo diretor, vai Não. pela história porque tu quer ver o que acontece com o fulano e ciclano. Os únicos decentes aí, eu acho que tiveram na Marvel nesses anos aí desse boom da Marvel no cinema, por favor. foi o Favreau, que eu acho um bom diretor. O Rap. O Rap. Aham. Eu gosto muito do James Gunn, né? Sim. Por óbvio. E o Taika Waititi também tem bons Viajou. trabalhos. Mas viajou. Não, Na viajou Marvel em um ele filme, viajou. né? Aquele último lá do Love and Tem Thunder é uma bosta. o Sam Raimi, não assisti esse. O Sam Raimi também fez um Doutor Estranho, Cagou. eu acho que é um bom diretor, Ele é mas um também... baita Ele diretor. tem um zumbi, né, e coisa, o Isso. terceiro olho no final. Ele é um baita diretor, só que o filme ficou muito ruim. Mas é isso sabe? que eu digo, Então, não são, adianta- são diretores que, cara, são nomes grandes, cara. O Sam Raimi, por exemplo, tinha 3 filmes de Homem-Aranha nas costas Aham. e Envolvente. o estúdio poda. Não adianta sabe? tu ter um É diretor foda, cara. muito bom e tu depender do que os outros filmes todos daquela saga, daquela empresa fizeram pra levar a gente Ou do pro que cinema. o estúdio não te deixa botar, né? Porque o diretor vai ser podado, vai fazer o trabalho dele capado, não vai conseguir fazer o que Não, ele não. quer. Vai muita gente olhar porque a maioria, 90% vai olhar É. por causa do que já aconteceu, porque quer ver o desfecho da história ou aonde aquele filme vai se encaixar. Os 10% restantes vão olhar porque é o fulano que tá fazendo, o Sam Raimi ou o Taika Waititi ou o que for. E o Spielberg fez isso sozinho. Ele pegou, lançou um filme depois, obviamente, inspirado ou com os prêmios que ele já tinha ganhado. Já tinha feito filme ruim que não deu tanto sucesso, mas ele fez mais ou menos a mesma proporção do que hoje em dia as galera tem que fazer toda uma estrutura antes de construir a casa pro filme sair. O Spielberg pegou, não, eu sou o Spielberg, tá aqui o filme, e deu o mesmo resultado, Sim, fazendo correção pra hoje em dia. sim. É isso que eu quero dizer, Só a diferença de hoje. O Só que diretor... é isso que eu digo, tipo, cara, é muito triste tu pegar e hoje a bilheteria dos filmes ser essas porcaria. Sabe? Tipo, porra, cara, o ET, por exemplo, Tubarão, eles poderiam e deveriam estar à frente de bilheterias de filmes como esses da Marvel, que são genéricos pra caralho. E é sabe? por isso que eu te digo, hoje se o Spielberg lançar um ET2... Meu, passa de bilhão. Passa. Exato, é isso que eu quero dizer. Então Passa não de precisa lançar 15 filmes merda só pra botar cada um pouquinho de easter egg pra daí montar um filme bom que vai dar 2 bilhões no final. Sim. O Spielberg pega e lança um ET2 e ele faz 2 bilhões do zero. Sim, faz. Do zero agora Com não, porque com tem o certeza ET1, ele mas faz. É Mas esse- ele essa- faz sim, cara. E é só que Sabe? Então tu tá, vê a diferença do cinema hoje, tu os caras têm chega... que fazer uma preparação de anos pra fazer uma bilheteria desse caralho. Tipo, O cara, quem por ser rompeu bom- isso foi o próprio James Gunn também, rompeu isso Sim, com filmes únicos, até o Avatar 2, né, mas antes do Avatar 2 ele Nossa. fez isso com Titanic, fez isso com o Avatar 1, que foi tipo... O James Cameron. Tu falou James Gunn. O James Cameron. Eu fiquei não, pensando no James Gunn. Avatar. Mas eu não ia te interromper. Não, era o James Cameron, os caras têm o mesmo Mil nome, e uma foda. confusões É. às vezes acontecem. Os caras têm o mesmo nome, é pra quebrar as pernas do James. cara. É tudo James, cara. E não é nem o LeBron James, que é o que eu mais acompanho. Aí que tá, mas é que ele não é James LeBron, né? Daí tu sabe a diferença. Exato. Mas o James Cameron é isso, cara. O James Cameron pegou filmes também, tipo... O James Cameron, ele pega também... Pegava, né? Agora ele só quer ficar enfiado naquele universo Avatar. ridículo dele. Mas... Pandora, não é o Kansas, é Pandora. Chato pra caralho. O James Cameron, cara, ele fez isso com Titanic, que é um filme isolado. O primeiro Avatar também veio do nada, Uhum. né? Tipo, fez isso com o Avatar. Mas ele já tinha outros grandes trabalhos, né, cara? Alien, O Alien Aliens. 2 é muito bom. O próprio Exterminador do Futuro também é muito bom, sabe? E eu entendo daí
os caras desse tamanho chegar e fazer. Só me irrita o fato da Marvel tá lá com 6, 7 filmes. Mas tu bilheteria, entendeu né? a diferença? O cara Sim, é não, bom, eu ele entendo, faz do só, zero. só não gosto disso. Não. E a Marvel precisa de 5 filmes antes, filme Sim, bosta sim, com sim. qualquer coisa, tipo, pra daí fazer isso. eu Então tu entendo já isso. percebe que não é o mesmo jogo. Sim, eu O entendo esporte isso. é o mesmo, mas a forma de jogar é outra. Eu entendo isso, e é É justamente por isso campeonato que me irrita. brasileiro e campeonato europeu. Mas é justamente isso que me irrita. É o fato de, tipo, o Spielberg não estar entre as maiores bilheterias do cinema Sim. e essas porcaria da Marvel tá, sabe? É isso que é irritante no cinema. Vamos pro próximo agora. Show, Qual é o puxa aí. Esse eu acho que tu gosta. Não sei se eu gosto. Indiana Jones, o Templo da Gosto Perdição. pra caralho. De 1974. Cara, esse filme também é muito bom. Foi um Indiana Ah. Jones, depois o outro, então. Qual Não, que era teve o... o ET. Ah, não, o teve ET foi no meio, tá é, certo. teve no ET no meio do caminho. E esse segundo filme do Indiana Jones é outro filme marcante. Ele é mais sombrio que o primeiro, mais sombrio que o primeiro. porque ele tava numa fase meio depressiva. Ele e o... Os dois e o se George separaram. Lucas tinham se separado das esposas. É verdade, os dois estavam mais dark, assim, É. estavam meio na deprê, na bad, depois Tanto que do, esse é o do filme chute. que tem o cara arrancando o coração Aham. É verdade. do maluco, assim, segurando e o coração batendo na mão. E pegando muito fogo, bom. o cara E pega o- fogo depois, não Eu é? Não sei. sei. E uma curiosidade é que esse foi por causa desse filme surgiu a classificação PG-13 nos Estados Unidos. Ó, Ele cara, era livre quando saiu? o primeiro... Ou dele saiu? Ele era livre e por causa dele, É. eles falaram, não, vamos criar uma PG-13 aqui porque tem que ter um pouquinho Também mais de é idade, dark. acompanhado dos pais. Eles comendo cérebro de macaco, É verdade, ó, A a sopa cobra. de olho. sopa a cobra. de olho, a cobra viva. A cobra viva. Meu, muito bom. Esse filme é muito bom. Esse filme ele é subestimado por muita gente, porque esse filme é muito bom, cara. Porque ele... Ele é diferente do primeiro. Sim, ele é um prequel, sabe? Tipo, ele é um É. prequel bom. E o é pessoal difícil critica isso no muito o cinema. papel o interesse amoroso de Indiana Sim, Jones, isso porque ela realmente é é. muito chata. É, isso aí Ela é a totalmente donzela, dependente, ela é donzela, e daí no tanto que no primeiro próximo... filme a Marion não é. A Marion Isso. é tipo tão foda Aí quanto tem, a Indiana esses, Jones. aí tem esses extremos, e também tem a ver talvez com o fato deles estarem se separando das mulheres deles, porque daí ela é super dependente, o homem tem que fazer tudo, e do nada o filme é mais dark. Então, com certeza, isso da mulher, Sim. da Meryl ali ser super dependente, e tem umas pegadas mais sexuais nesse filme também. Tem, Dele botar a mão na tem. teta da estátua lá e coisa, tudo isso aí, e Tem, eles tem. quererem. Ele é um filme um pouco mais adulto que o primeiro. Tem toda Isso. a parte do culto também, que é pesada pra caramba. Sim. A galera Todo pegando bem fogo. satânico lá. É, exato. Então, essas coisas todas que tem nesse filme são momentos conturbados da vida deles que estavam acontecendo. Isso é nítido. com certeza, com certeza. Tanto a parte dark quanto a parte de ou extremamente frágil a mulher ou extremamente forte. No caso desse filme é frágil. Né? Frágil, ela é bem E frágil no filme. E só uma curiosidade que eu queria falar aqui, porque tem um gurizinho ali que tá sempre junto com o Diana nesse filme. Sim. Esse gurizinho, 2 anos atrás, ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante. É É verdade. Short o nome É dele, Short. né? Short, Short, ele é é. tipo baixinho. Isso. O nome dele no filme. Ele ganhou o Oscar, né, agora por Tudo em todo lugar ao Lugar ao mesmo mesmo Foi tempo. bonito de ver, cara. Ele no Oscar. É. Porque ele Muito... dedicou a mãe dele E e o tal. discurso dele foi muito bonito. É. Ele chorou Muito depois também, Aham. quando ele viu o Brandon Fraser ganhando. Aham. Muito, cara, muito legal. O cara parece ser gente boa pra caralho, sabe? Aham. Ele Ele sempre é foi- um ator muito querido. Na época ele era asiático, criança num filme blockbuster, né? É. E aí ele fez assim, outros filmes que ele fez foram só papéis participando. Ele E eu tá não nos lembrava Goonies dele, também, né? eu não lembrava que era o Eu não gurizinho. tinha me tocado que era o mesmo cara. É. Quando eu olhei o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. E ele tá nos Goonies também, né? Ele É é, o cara que é verdade. o das- carinha o- das bugigangas. O inspetor e tal. bugiganga Ah. da turminha, exato. Mas tipo, ele acabou ficando sempre escanteado. E daí quando ele se destacou foi bonito de ver, sabe? É. O cara tem agora o quê? 50 anos? Quase 60? Ah, por aí. Se o A vida Harrison inteira Ford tá quase trabalhando. 80. Trabalhando nas sombras, nos filmes e, sabe, meio que era o que tinha pra ele, e daí quando ele ganha um Oscar, É, isso é muito muito legal. legal. Eu Isso achei é muito bonito massa de ver. também. É muito legal. Eu tava torcendo por ele aquele ano. Uhum. É. Vamos pro próximo? Próximo filme. Então o próximo filme é A Cor Púrpura, Filmaço de do Spielberg. 85. Que muita gente não assistiu. Esse filme é excelente. Eu sou todo mundo nesse caso. É, Eu não olhei. Ele é. Tá na hora de tu largar o cigarro. Eu acho. Bom, esse filme a gente acompanha uma jovem negra, né? Sim. Que vive no sul dos Estados Unidos. Wahlberg. Ah, no sul ainda. Que é a parte mais faz racismo. racista ali. Sim, tá louco. E é bem no início do século XX, então tava a parte de escravidão ainda. É. E ela foi abusada pelo pai, pelo marido. Pelo pai dela? Uhum. Caralho. Cara, esse filme é muito bom. Não, esse aí eu tô boiando. Eu já ouvi esse nome, eu sei que é dele. Esse filme Mas vale eu a não pena. olhei esse filme, cara. Esse filme vale a pena. É muito, muito bom. E
é um assunto pesado, né, sobre o racismo. Claro. E foi a primeira vez que o Spielberg foi pro drama de verdade, assim, drama Pesado. pesado. Assim, né? Ele saiu um pouco da bolha dele de aventura e ele partiu pro drama, né? Ele foi para um filme que trata de um assunto extremamente pesado, que é o racismo, e ele conseguiu fazer um filme excelente falando sobre isso, cara. Excelente. Ele é um filme muito triste, né? Obviamente. Mas ele é um filme muito Não emocionante é porque também. é bom que é divertido. né? É, exatamente, É cara. baseado em um emocionante. livro também, né? Sim, Da sim, Alice sim. Walker. Isso aí. E ele é um filme que fala bastante também sobre a força da mulher, né? O, tipo, a briga contra o racismo mesmo. Cara, esse filme é muito... E Sim, tem, meu, a mulher já a não Whoopi tinha Goldberg, espaço. E Negra ainda naquela época. E olha o elenco. Era É o que Whoopi era- Goldberg, a Oprah e o Danny Glover. Cara, esse filme fica aí a indicação pra quem não assistiu esse filme do Steven Spielberg, até porque ele sai um pouco da bolha Spielberg. Totalmente, né? Mas esse filme vale a pena. Esse É filme, mais sério, não é hoje focado- ele ainda é um filme excelente. Não é o que focado falado. numa criatura nas sombras ou num bicho de outro Não, planeta não, bonitinho, não. vírgula, né? Esse Mas, fala enfim, dos monstros ou aventura que existem humanos. Os na os Terra. monstros de verdade, É. disfarçados de ser humano. Aí já começa a polêmica do Oscar, que esse filme ele recebeu 11 indicações e não Uhum. levou nenhum prêmio. Por que será, né? Ah, pois é. Por que será que não recebeu nenhum prêmio? Ah, porque é assunto pesado. Falando Sobre de racismo, racismo. né, cara? E com a base de atores toda sendo de atores negros, sabe? Uhum. Então o Oscar ele gostava, agora eles estão mudando a passos lentíssimos, mas eles estão dando uma mudada na escolha de premiados e coisa, mas o Oscar sempre foi um prêmio muito preconceituoso. Não, mas e outra? Que época é esse filme aí? Que ano é? 90 aí? Não, 85. 85, Pô, cara. aí mesmo que não dá. Não, é 85. Hoje em dia já é meio complicado. Sim. Sabe? É, Tem que ser é muito justamente acima do nível pra eles darem qualquer coisa pra um filme com esse... com a né? temática do racismo, assim, É. é muito complicado. O Oscar ainda é um prêmio muito conservador. Ele ainda é um prêmio muito... vamos deixar aqui desse lado e a gente fala um pouquinho do outro só pra dizer que falou. O Oscar ainda é assim, mas tem vindo uma mudança desde, principalmente no caso de racismo, desde o boicote que cineastas e atores, atrizes fizeram eu lembro na disso. premiação, que não tinha nenhum indicado negro, e aí o Spike Lee disse, eu não vou mais no Oscar. 2017? Eu acho que 16, 17, eu não lembro o ano, mas eu lembro que o Spike Lee puxou isso e todo mundo veio junto e eu achei excelente E isso. ainda tem a... Pra quem Desculpa. quiser saber dessa informação que tu tá falando agora, a gente tem um episódio só falando sobre o Oscar, onde a gente conta só um pouco dessa parte. dessa história, Exatamente, aham. a gente tem um episódio que a gente E- fez falando ali logo antes do Oscar, tá uns episódios pra trás. A própria Vocês questão podem olhar de ali. melhor filme e melhor filme internacional. Cara, hoje em dia, sabe, uma vez era só Hollywood que fazia filme que chegava em todo mundo. Hoje não é mais assim. Pra Não, mim eles essa premiação tiveram tinha que ser que- uma coisa só, melhor filme. Vai demorar muitos Oscars pra sair o melhor filme quando tiver só essa categoria, ou se houver, pra algum filme que não seja americano. Não, mas o Parasita ali em 2018? 19? Não lembro o ano, Parasita mas eu 2019. acho que é 19. Ganhou de melhor filme. Mas aí que tá, meu, é um ponto fora da curva. Sim. Eles justamente criaram a categoria de filme internacional porque, de novo, o Oscar é uma premiação extremamente Americana. conservadora. Não, e além de tudo, voltada pro mercado americano. Voltado pro mercado Hoje americano. em dia... O filme internacional, pra ganhar de melhor filme, cara, tem que ser uma hecatombe. Então, sabe? continua sendo coisa pra ir na capinha do DVD ou na capa do streaming hoje em dia, indicado ou ganhador do Oscar. Mas o Festival de Cannes, por exemplo, ele nunca segregou dessa forma nacional, assim, de países. Eu uso alguns Entendeu? outros prêmios, O são BAFTA. mais Isso, o por Golden isso- Globe também. Isso, então por isso que esses outros prêmios têm o seu mérito, porque eles não segregam a coisa, eles o não Oscar separam. só é por- maior porque os Estados Unidos têm mais dinheiro pra divulgar. É o primeiro, e querendo não mais pra Hollywood botar. é a parte mais famosa do cinema. também. Porque os Estados Unidos têm Ah, dinheiro pra promover. maior- é só por isso, tá ligado? Maior que Hollywood, só Bollywood. E se tu for ver dentro de nicho, Então, e Né? eles também têm o nicho deles É. e a premiação deles. né? Dentro do seu estilo e claro, da sua região, né? Uhum. Mas aí fica a indicação de A Cor Púrpura, é um filmaço, Muito bom. muito injustiçado no Oscar, mas a gente vai ver isso ao longo de muitos anos, injustiças acontecendo no Oscar. Tá Mas é um gostoso filmaço, desse cara. refri que tu tá tomando, nego? Muito bom. É, e que refri que é? É uma Pepsi.
Por causa do Spielberg? A gente tava falando Não, que... é porque é o que tem mesmo. É. Pode ser, né? Pode ser. Pepsi. Então tá. Porra, isso é uma campanha de marketing Claro da que Pepsi, sim. né? Isso aí foi genial meu, deles. mas é que eles são muito... Eu quero uma Coca. Não, a Coca é mais gostosa, tá? Desculpa. Mas, tem Não. Coca? Não. Tem Pepsi? Pode ser? Pode. É Pode tipo, ser. é uma propaganda E muito eles pegaram- coitadista. Mas e eles pegaram isso e transformaram numa propaganda. Isso foi genial. Mas um dia nós vamos fazer um episódio sobre Propaganda, propagandas se vocês quiserem, que deixem nos comentários. que nos pegam nos filmes e a gente nem nota, mas a gente... estamos falando disso. E essa rivalidade Pepsi e Coca é muito boa nas propagandas. É É muito Nescau legal. e Todd, né? É muito legal. Tipo aquela... Só falar rapidinho que tem uma propaganda lá que falaram que a Coca vendia 2 vezes mais que a Pepsi. Aham. Aí a Pepsi fez a propaganda mostrando por quê. O gurizinho quer comprar naquelas máquinas uma Pepsi, só que ele não alcança no botão da Pepsi, ele alcança no da eu Coca. lembro disso aí. Aí ele compra 2 Coca, Duas Coca pra pisa em cima e Ah, aí compra a Pepsi dele. pra Essa tomar. propaganda é genial. é que na época que a propaganda era um pouco mais brutal, né? Essa Hoje em dia já propaganda não é pode genial. mais Não. denegrir outras marcas. Não, né? não. Mas o episódio vai sair, É. vocês esperem pra gente vai falar sobre Vamos pro isso. próximo filme então do Por Spielberg. favor. Que, cara, se for ver, o Spielberg tem muito sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Porque os Indiana Jones pegam, todos são Fala bastante Sobre sobre os Primeira, nazistas. segunda, aquele que ele tinha feito sobre o Pearl Harbor. Uhum. E agora a gente volta em um filme falar sobre a Segunda Guerra Mundial, que é o Império do Sol. De Eu 87. não lembro de Império do Sol. Eu acho que eu não assisti. Tem a ver com asiáticos. Tem a ver porque, Porque se passa em essa- Xangai. Eu ia dizer, eu não falo japonês e chinês porque eu nunca sei muito bem a diferença. Não é que é a mesma coisa, mas eu nunca sei diferenciar muito bem. Como a gente volta, a gente volta pra Xangai, porque Indiana Jones 2 se passa em Xangai também, algumas cenas. Você nunca vai me pegar, Lao Tche! E aí fecha a porta do Sim. coisa e é o Lao Tche, é o E dono tem- do avião. Chain Industries, uma coisa assim, lá o Industries, uma coisa. Essa cena é muito Genial, boa. cara, muito bom. E esse Império do Sol é o primeiro filme do Christian Bale, da É? carreira dele. Eu não sei, então eu não assisti. Realmente, esse filme eu não assisti. Né, E a gente não acompanha lembro, não. uma... Ele, na verdade, a gente acompanha um gurizinho. Eu ia falar que a gente acompanha uma criança, uma família, onde a gente acompanha o filho dessa família. Tá. É uma família britânica, rica, que mora lá na China, né? E eles pegam uma invasão do nazismo lá. E aí ele se perde da família e vai parar num campo de concentração, um campo de prisioneiros, esse gurizinho. E aí acompanha todo esse drama familiar entre a família atrás dele e ele preso nesse campo. Assim. Pô, esse filme eu não assisti. Realmente não assisti Império do Sol, cara. Tem John Malkovich no Volta. elenco. Porra, é bom ator, cara. Eu Volta gosto pra muito época da do guerra, no Malkovich. caso. Volta pra época da guerra, na Segunda Guerra Mundial lá com os nazistas Você invadindo gosta de uma Xangai. guerrinha pra botar no plano de fundo da história dele, né? Ele pega bastante, né? E é é um legal assunto recorrente pra ele. Porque é um filme Guerra que no mostra, espaço, né? mostra a guerra pelos olhos de uma criança, né? Não, era só isso que eu queria falar, porque ele é Não, um e é- filme de guerra que tu acompanha pelos olhos de uma criança, não de um adulto, ou não de alguém que tá participando do campo de batalha mesmo. Eu ia dizer, só não foi esse dele, mas tem uma história muito focada em Guerra no Espaço também. Que... Poderia ter sido dele. Poderia ter sido dele. Próximo! Acabou pra esse episódio. Tá, e o Olha terceiro só. Indiana Jones, cadê? É mais Não, pra é porque frente. ficar pro próximo. Então o terceiro Indiana Jones, queridos amigos, como o Spielberg tem muita coisa pra nos contar e nos mostrar desde sempre. Desde sempre não, mas muito antes da nossa época. Ih, Quando nossos papais eram jovens mancebos, é ele já tava por aí. É verdade. Esses Não 10 vai dar pra botar tudo no vídeo só. A gente num falou de ato 10 só. filmes e não chegou nos anos 90. Caralho, é verdade. Meu, é Não, por isso... o último era 90 e poucos. Não, 87. 87. E aí, é isso que a gente... Por isso que a gente resolveu dividir isso em 3 episódios. Cacilda. Porque é muita coisa que o Spielberg tem. E no último episódio a gente também vai falar sobre... Não sobre os filmes que ele dirigiu, mas algumas produções que tem dedo do Spielberg. Poltergeist. Muito A influente. gente vai ver muita coisa que ele era produtor, que ele chegava nos diretores e dizia como fazer, e tu olha aquele filme e tu pensa, meu Deus, como é que esse filme não é um filme do Spielberg? Então a gente E tem precisa o dedo falar dele sobre no isso, meio. sabe? Mas é 1001 referência, não 1001 spoilers. Então vamos esperar. Exatamente, vocês Aguardem vão o próximo acompanhar. capítulo. Provavelmente mais pra frente a gente vai fazer então ali no finalzinho de 80 até o início dos 2000. Isso. Isso. E depois 2000 pra frente vai ser dividido mais ou menos assim, justamente porque nós não temos como fazer tudo num episódio só do 3 Steven horas. Spielberg. É Seria muito 3 tempo, horas. né? É muito tempo. Mais uma vez a gente agradece todos vocês que estão aqui nos ouvindo e talvez nos vendo agora. E a gente pede que vocês nos sigam o 1001 Referências no Instagram. Vocês se inscrevam no nosso canal, vocês curtam e compartilhem.
com todo mundo, para as pessoas que vocês gostam e para as pessoas que vocês não gostam, por que não? Se odiaram, manda pro inimigo, se gostaram, manda pro amigo. Isso é sempre muito sempre bom. importante. E deem as estrelinhas lá no Spotify que ajuda a gente também, e ativem as notificações, que a gente fica bem feliz, a gente tá realmente mudando as diretrizes do programa, já era uma ideia que a gente tinha de começar a fazer vídeos, por isso que a gente migrou para o YouTube. Com o tempo a gente vai aprender a olhar pra vocês enquanto a gente fala. Não olhar pra baixo, não olhar pra cima. Não olhar isso pros é só um lados. embrião. É que a gente tá amadurecendo essa ideia, mas a questão é, nós estamos em todas as interwebs, estamos no TikTok, estamos no Instagram, estamos no YouTube e no Spotify. Então, aonde você preferir, a gente vai estar lá pra atormentar vocês. Quem sabe um dia na Exatamente. Netflix. Ué, por que não, né? Um Daí especial. pode ser que a gente produza conteúdo bom na Netflix, fica aí a crítica. Já vou dar o spoiler do nome. Da Toca pro Estúdio. É o nome do... É o nome do... Que é, um dia vocês vão Vão ouvir a entender. história Um inteira. dia vocês vão entender isso. Galera, muito obrigado. Como sempre, um beijo, um abraço e fiquem bem.